E aí, galera do primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento aí que vocês estão assistindo a nossa videoaula, tá bom? Lembrando que queria parabenizar vocês pelas provas, né, desde já, tanto na questão de História da Arte, História Geral, Geografia, tá bom? Então, desde já queria aqui deixar, né, uma boa sorte, né, já corrigi aí, lembrando a vocês. Então, espero que vocês todos tenham se dado bem. Galera, é bom lembrar também que a gente está iniciando nosso terceiro bimestre, tá bom? E hoje, por coincidência, né, quando a gente termina de falar um pouco sobre a questão da história da arte voltada ao mundo grego, a gente vai iniciar aí, né, um novo assunto em história geral, que é justamente a Grécia Antiga. Mas antes, né, de iniciar esse assunto, eu queria deixar aqui uma frase, tá bom? Que é de Michael Goethe, tá bom? Em relação à Grécia, que ele fala assim, ó: sem a Grécia e Roma, nós não seríamos o que somos, né? Olha só que frase forte e imponente, tá bom? Eu queria deixar também para vocês, desde já, antes de a gente cair a fundo aí nessa história do mundo grego, tá bom? Eu queria deixar alguns dados pertinentes à população da Grécia atual, né? A Grécia, tá bom? Atual. Então, a Grécia é conhecida como a terra dos deuses, né? Quem nunca ouviu falar aí dessa grande mitologia relacionada ao mundo grego. Tá bom? Nome oficial: República Helênica, Grécia, tá bom? Capital: Atenas. Idioma falado: o grego, tá bom? Localização no sul da Europa. A moeda usada lá é o euro, tá bom? O clima é o clima mediterrâneo. Tem uma área de aproximadamente 131,957 quilômetros quadrados, tá bom? Uma população de 10,96 milhões de habitantes, tá bom? O principal feriado nacional é o dia 25 de março, que é o dia da independência dos gregos, tá bom? O fuso horário em relação ao horário de Brasília é de aproximadamente 5 horas. A religião concentra-se no cristianismo ortodoxo grego, com aproximadamente 97,6% da população, tá bom? Com católicos sendo 0,4%, protestantes 0,1%, islâmicos 0,5%, né? E outras religiões que tá aí entre 0,4%, tá bom? A economia, o ponto forte dessa economia grega é justamente o turismo, né? Alguns produtos agrícolas como legumes, frutas, verduras, cereais, né? O tabaco também, né? Na pecuária você tem a criação de caprinos, suínos, ovinos e ave, tá bom? Na mineração a Grécia vai se destacar com a questão da bauxita, né? Do minério de ferro, tá bom? E na indústria você tem aí a metalurgia, né? A indústria alimentícia, têxtil, tá bom? E a indústria química aí do mundo grego, galera. Então vamos lá. Isso aí são alguns dados da Grécia atual para que a gente possa aí entrar nessa questão também da Grécia Antiga. Então, a civilização grega tem grande importância na formação cultural, política do mundo ocidental, tá bom? Os gregos foram os primeiros a mencionar ou a falar em democracia, governo do povo e para o povo, tá bom? É na Grécia aí, principalmente na cidade de Atenas, que a gente vai ter essa questão, né? Esse termo associado, né, ao povo, tá bom? E é bom lembrar que essa democracia ela vai ter aí alguns pontos meio perturbador que a gente vai discutir aos poucos, tá bom? Então, localização geográfica, né? Como eu falei para vocês, concentra-se no sul da Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu, né, e no litoral da Ásia Menor, né? Essa aí é a localização da Grécia, tá bom? O relevo é extremamente montanhoso, tá bom? E, consequentemente, o seu isolamento das localidades, né, facilitou, de fato, a organização dessas principais cidades-estados autônomas, né? Aí eu vou destacar aqui para vocês duas, em especial, a cidade de Esparta, né? Os espartanos, os famosos guerreiros, e os atenienses, né? Os caras, os intelectuais, os
que eram a favor aí, que pregavam o que a gente chama aí da democracia. Galera, é bom lembrar também para vocês que a Grécia está dividida em um processo de periodização, né? Vamos estudar justamente sobre essa questão da periodização. O primeiro período é o Creto-Micênico, tá bom? Aonde você vai ter aí as sociedades palacianas, né? Que é principalmente a sociedade Creta e a sociedade micênica, tá bom? Logo após, a partir aí do século XII a.C., lembrando, galera, que aí essa questão do período creto-micênico, tá bom? Se baseia-se no século XX a.C., tá bom? No século XII a.C., você vai ter o período homérico, né? É chamado período homérico graças às principais fontes de estudo serem 2 livros escritos justamente por Homérico, né, que é a Ilíada, né, e a Odisseia, tá bom? Obras que são atribuídas justamente ao poeta grego Homero. Ilíada, ele vai tratar da guerra entre gregos e troianos, e na Odisseia ele vai tratar as suas aventuras, né, de volta aí para encontrar a sua amada, tá bom? É bom lembrar também, né, que ele se baseia na volta do herói Ulisses, tá bom, galera? Então você tem aí esses 2 pontos de estudo no período homérico, tá bom? Galera, no século 8 a.C. a gente vai ter aí o período arcaico, né, que é o período em que vão se formar as cidades-estados, e a expansão grega vai acontecer justamente nesse período. No século 6, você vai ter o período clássico, o período de maior brilho da civilização grega, né, onde vai se destacar 2 cidades-estados, como as cidades de Atenas e Esparta, tá bom? Né? E você vai ter o último período aí, que é o período helenístico, né? Período em que a Grécia vai ser conquistada pela Macedônia, né? E você vai ter a existência aí de troca cultural. É bom lembrar que o líder da Macedônia nesse período aí é o Alexandre o Grande, tá bom? Então, galera, como é que ocorre, professor, essa questão aí da história do mundo grego? Como vocês sabem, a Grécia está baseada em um monte de mitologia, galera. Existem várias mitologias voltadas ao Olimpo, Zeus, o Hércules, os semideuses, Perseu, e aí uma série de deuses que vão surgir, tá bom? Então, ó, os gregos, eles possuíam uma lenda para explicar justamente a sua origem. Tal lenda dizia que existia em um labirinto um minotauro, né, um monstro, como vocês sabem, com cabeça de touro e corpo de homem. O minotauro dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos, entre os quais a entrada de jovens gregos para servi-lo. O labirinto em que se escondia o minotauro impedia que os gregos pudessem enfrentar o monstro para libertar a Grécia de seu terrível domínio. Um dia, porém, um jovem grego chamado Perseu, olha ele aí, decidiu enfrentar os monstros, né, auxiliado por Ariadne, né, uma das servas do Minotauro. Penetrou no labirinto, achou o monstro e destruiu, conquistando a liberdade para a Grécia. A lenda do Minotauro estabelece relações significativas com o domínio de Creta sobre o território grego, tá bom? O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, Minos. Olha só, galera. Além disso, segundo os recentes achados arqueológicos, existiu em Knossos um palácio real formado de inúmeros compartimentos, semelhante aí a de um labirinto, tá bom? Então, assim, eu queria destacar, né, eu fazer essa leitura aí desse mito, né, justamente para vocês verem como a história dos gregos estão baseadas justamente nessa questão mitológica, tá bom, galerinha? Então, pessoal do primeiro ano, na próxima aula a gente vai trabalhar justamente a chegada dos povos à região que hoje é a Grécia, tá bom? Essas migrações indo-europeias, né, que são os cretenses, os arqueus, os dóricos, tá bom? E aí a gente vai entender a formação do povo grego, né, a formação da sociedade grega nesse contexto, tá bom, galera? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, fiquem em casa, tá bom? Que é o principal, vão se cuidar aí, tá bom? Essa pandemia não acabou, tá bom? Então, galera, aquele abraço, fiquem todos com Deus, estudem, tá bom? E até mais.